Deus tem uma maneira diferente de ver e avaliar as coisas. Ele tem a maneira perfeita de avaliar as coisas. Quando Davi foi chamado, ou quando, na verdade, o profeta Samuel compareceu na casa do pai de Davi e disse que um dos seus filhos haveria de ser ungido o novo rei de Israel, a mente humana, o raciocínio humano, pensou como qualquer um de nós pensaríamos. Eles começaram a trazer os mais fortes, dos mais fortes para os mais fracos. Começando pelo primogênito. Pensou Jessé, o pai, certamente Deus não vai desprezar o primogênito certamente deve ser o rei. Quando o primogênito foi recusado, então começaram a vir os outros filhos, provavelmente por ordem de idade decrescente. E então, finalmente chega em Davi. Mas antes de chegar a Davi, antes que eles continuassem naquele erro e naquele espanto de por que Deus estava recusando cada um dos filhos de Jessé, através do profeta, Deus falou muito claramente. Ele disse: eu não vejo como o homem vê. O Senhor vê o coração do homem. Ele não seguia por aparência e, portanto, ele vê aquilo que realmente está lá. Portanto, a escolha de Davi é uma dessas demonstrações de como Deus tem uma maneira diferente de ver as coisas. Nós, no meio pentecostal, temos o erro constante de achar de que aqueles que mais têm dons, aqueles que falam em línguas, ou aqueles que profetizam, ou aqueles que têm algum dom como de cura, por exemplo, estes supostamente são mais espirituais que os outros. Nós, mesmo sem dizer, acreditamos que é assim, intuitivamente acreditamos que é assim, porque na verdade, assim como os filhos de Jessé, julgamos pela aparência. E então vem Jesus e declara que o maior de todos os profetas, e não apenas dos profetas, mas o maior de todos os seres humanos, ou seja, de todos aqueles que já nasceram de mulher, foi a expressão que Jesus usou. Ninguém foi maior que João Batista. Ou seja, ele nomeia na avaliação de Jesus, na pontuação de Jesus, ele escolhe alguém que nunca falou em línguas estranhas, nunca realizou um milagre sequer e jamais fez qualquer profecia a respeito do futuro. Portanto, Jesus simplesmente ignora todo e qualquer dom espiritual para declarar e dizer que um homem que aparentemente não se manifestou nenhum desses dons que nós vemos no meio pentecostal, este foi o maior de todos os homens, porque Deus, ele vê as coisas de uma maneira diferente que nós vemos. Em toda a Bíblia, por causa desta identificação de Deus, diferenciada da nossa, a própria identificação, a própria apresentação de Deus na Bíblia, ela fica atrelada a 3 homens. Em quase toda a extensão da Bíblia, lembrando que a Bíblia não foi escrita em poucos anos, mas de Gênesis a Apocalipse, nós temos aqui um período de 1500 anos até que ela terminasse de ser escrita. Portanto, por um período de 1500 anos, quando os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, iam se referir a Deus, normalmente eles se referiam como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que são conhecidos como os patriarcas. E sinceramente, como pastor e teólogo, quando eu olho para as Escrituras, me fica difícil entender por que Abraão, Jacó e Isaque foram tão importantes para Deus, a não ser que a gente preste atenção em alguns detalhes, porque a princípio, parece que vários outros nomes poderiam ser mencionados para lembrar este Deus que nós servimos. Parece que mencionar o Deus de Elias, ou o Deus de Eliseu, ou o Deus do apóstolo Paulo e do apóstolo João,
me parece, na minha concepção, ter mais efeito e mais peso do que nós simplesmente dizermos que o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque quando nós olhamos para a vida deles, eles foram covardes, mentirosos, enganadores e enganados, mostrando que também não eram tão espertos, e nunca realizaram nenhum milagre. Abraão foi covarde quando entrou no Egito e Faraó viu a Sara, que devia ser um mulherão, porque a mulher com 70 anos chamou a atenção do Faraó, que tinha um harém, né? E ele disse, eu quero essa mulher para mim. E o Abraão, com medo, né, de que a escolha de Sara como nova esposa de Faraó custasse a cabeça de Abraão, em vez de se declarar esposo dela, ele disse que ele era irmão dela. Portanto, um homem que se acovardou, um homem que vendeu a dignidade do seu casamento para poupar o seu pescoço. Eles foram mentirosos, como Jacó, que enganou, trapaceou, enganou o próprio irmão, e por causa disso ganhou o ódio mortal do irmão por várias décadas de sua vida. Eles foram enganadores, como Jacó, ou enganados, como Jacó, que de tanto enganar também foi muitas vezes enganado. E nenhum deles nós vemos recebendo qualquer revelação especial, algum dom especial de Deus que nos chame a atenção. Afinal de contas, o que de tão especial havia nesses três homens? Eles figuram, eles têm uma importância tão grande que eles entram na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, se você não sabe, é conhecido como o capítulo da galeria dos heróis da fé, porque é nesse capítulo onde o autor de Hebreus começa a descrever vários nomes que foram de suma importância para a fé judaica e cristã, e entre eles figura já no comecinho Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, tão importantes, que são mencionados na Bíblia inteira e fazem parte do hall da fama dos heróis da fé na Bíblia Sagrada. Abraão ainda até dá para entender um pouco, porque Abraão foi, digamos assim, um pouco menos boring, ele foi um pouco mais estilo heróico, não é? Porque ele faz uma jornada seguindo uma visão e um chamado direto de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele abandona tudo e se aventura numa viagem de milhares de quilômetros no meio do deserto, sem ter ideia onde Deus vai levá-lo, e isso nos lembra um pouco das aventuras do Indiana Jones. Então, Abraão até dá para entender um pouco essa questão. Abraão, afinal de contas, interagiu com um faraó, não é qualquer pessoa que interage com um rei, não é qualquer pessoa que interagiu com um faraó. Abraão conduziu um exército próprio e lutou e venceu 10 reis, portanto, se tornou um grande general, se tornou um homem muito poderoso. Além de que também intercedeu por Sodoma e Gomorra para que Deus não destruísse aquelas cidades enquanto houvessem lá algum justo. E Deus então, por meio da intercessão de Abraão, Deus livrou a Ló, seu sobrinho, e sua família para que não morressem naquela cidade que foi destruída, naquelas cidades que foram destruídas por Deus. Então, Abraão até dá para entender um pouco, porque ele tem alguma coisa de mais emocionante na história dele. Mas os demais, eles não foram homens como Noé, por exemplo, que recebeu uma tarefa super especial, como construir um barco e funcionar como um profeta por 100 e poucos anos. A maioria deles não fizeram nada disso. O que a Bíblia diz é que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Está lá em Gênesis 15:6, repetido pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Abraão creu, e that's it. E isso é o que lhe foi creditado como justiça. Justiça aqui, traduzido mais uma vez erroneamente para o português. Não erroneamente, mas é que justiça
Antigamente tinha um outro sentido. Hoje, quando a gente fala de justiça, a gente só pensa em termos de leis, em termos de juízes e cortes. Mas justiça, a palavra que aparece aqui é a palavra que em inglês significa righteousness e não justice, significando no português antigo retidão. Ou seja, a capacidade de ter uma vida reta, uma vida correta diante de Deus. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que no ato de Abraão crer em Deus, este crer, esta fé, lhe foi creditado como uma vida correta. Lhe foi creditado como uma vida de retidão, a qual Deus considerou ele então aceitável para andar com Deus. Isaac é o mais boring de todos. Isaac, a Bíblia dedica, na verdade, ali pouco mais do que 2 capítulos para falar dele. Um capítulo é só para mostrar, na verdade, como a esposa dele foi escolhida, que ele, na verdade, não teve participação nenhuma. Então, na verdade, o capítulo não é sobre ele. Então, Isaac é o que menos parece ter algum valor para que Deus se identificasse ao longo de toda a história como o Deus de Isaac. Mas existe um detalhe que, sem dúvida alguma, faz de Isaac diferenciado da maioria de todos nós. Quando tem o princípio em que Deus chama Abraão para oferecer o seu filho em sacrifício, ali está o mérito da fé de Abraão, e por isso, provavelmente, Abraão é chamado de o pai da fé, não Isaac ou Jacó, mas Abraão, porque ele foi o que realmente teve mais fé do que todos. Ele foi, em primeiro lugar, o iniciador. Os outros já aprenderam com ele, então os outros já tiveram uma base. Abraão não teve base nenhuma. Ele recebeu diretamente de Deus e começou a sua jornada. Abraão foi testado com Deus na sua fé, quando Deus pede que ele lhe entregue o seu único filho, que ele já em idade avançadíssima, a mulher tinha 70, então calcule a idade do homem, e ali velho, o anjo aparece e diz: a tua mulher vai ter um filho. Ele, olhando a situação dele e dela, cai na gargalhada, e o anjo diz: está rindo do quê? Ele fala: porque Deus vai te dar um filho, sim. E porque você riu, o nome do teu filho vai ser Isaac, que significa risada. Ficou marcado para sempre a incredulidade do pai no filho. Toda vez que chamava o risadinha, vem cá risada, né? Lembrava de que um dia ele riu da promessa que Deus tinha para ele. E Abraão teve essa fé tremenda de que quando Deus pede: me mata o teu único filho, que você esperou mais de 90 anos para ter, e finalmente teve, e agora eu quero que você mate ele, que você o consagre para mim em sacrifício num altar. E Abraão conseguiu fazer o que provavelmente nenhum de nós aqui teríamos capacidade de fazer. Ele subiu o Monte Moriá, deixou os servos ali e disse: eu vou ali com o menino e já volto. E subiu carregando a lenha, subiu ali levando o filho, certamente calado durante toda a jornada. Não sei se você já subiu uma montanha, não é uma jornada que você faz em poucos minutos, é uma jornada normalmente de um dia inteiro ou mais. E o pai estava estranhamente calado diante de Isaac. Isaac não estava entendendo o que acontecia, por que o pai estava tão triste, por que o pai estava tão calado. Era Abraão que havia decidido confiar em Deus até as últimas consequências e oferecer o seu filho em sacrifício. Mas agora eu quero fazer uma pausa e agora voltar para Isaac. Por outro lado, Isaac a esta altura já era um adolescente, não era uma criancinha bobinha que não entende nada e que o pai pode enganar. Tanto é que o menino é esperto que quando chegaram finalmente no lugar do monte, ele começou a estranhar tudo aquilo, e ele disse para o pai: pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, mas cadê o animal para o sacrifício? E é nessa hora que eu acho que Abraão abaixou a cabeça e falou: ai meu Deus. Ele sacou, ele entendeu qual é a jogada.
Mas preste atenção, a Bíblia não narra Abraão tendo que dialogar e convencer e correr atrás do filho que saiu disparado descendo aquela montanha, falando: meu pai ficou louco, né? A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia simplesmente narra que, de alguma maneira muito simples, o pai convence o filho daquilo que Deus havia falado para ele. E não se vê a imagem de um pai lutando com o filho e tentando jogar o filho à força em cima daquele altar e amarrando à força, mas a imagem de um menino que se oferece como sacrifício. Deus te falou isso, pai? Bom, eu não sou muito velho ainda, sou apenas um adolescente, mas já ouvi demais as histórias que você me contou, pai, para crer neste Deus que você me ensinou a crer. E Isaac tem a capacidade de se oferecer como sacrifício. Então vem o filho de Isaac, Jacó. Jacó lutou com um anjo, não é qualquer um que tem essa coragem. Ele resolveu cair para cima do anjo e se atracar com o anjo e dizer: eu não te solto enquanto você não me abençoar. E permaneceu fiel nesta fé, neste legado que foi passado do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, e agora pertence a ele. O bastão foi passado para as mãos dele e ele manteve fielmente até o final. Este foi o grande legado que esses homens passaram. Não foram os grandes feitos, não foram milagres ou coisas excepcionais, mas na verdade a capacidade de crer e se manterem crendo até o fim das suas vidas e conseguindo manter esta fé de tal maneira que ela passasse para a geração seguinte. Este legado foi tão importante para a preservação da fé, preste atenção, provavelmente em nenhum momento outro da história o cristianismo e o judaísmo esteve em tamanho perigo de se perder do que neste momento. Porque aqui ainda não haviam profetas, aqui ainda não havia Bíblia, aqui ainda não haviam sacerdotes, não haviam pastores, não haviam igrejas ou templos, não havia instrução. Esses homens receberam uma pequena luz de Deus e eles foram fiéis àquela pequena luz, aonde a esmagadora maioria dos seus questionamentos não tinha resposta. E eles conseguiram se manter fiéis a Deus no meio de uma geração totalmente corrompida. Preste atenção, hoje nós dizemos que é difícil ser crente nesta geração, mas é só você olhar ao redor e você está tombando aqui com um crente. É só você ligar a televisão e tem outro crente. Você entra na internet e está cheio de crentes. Para tudo quanto é lado que a gente vê, tem crente. Acabamos de vir de um estádio em Orlando que estava lotado de crente. Ali havia pelo menos uns 50, 60 mil crentes, todos juntos. Agora imagine o que foi para Abraão, Isaac e Jacó viver num mundo onde só havia 3 crentes, 4 contando com Melquisedeque. E esse foi o grande legado que na verdade esses homens passaram. E eles preservaram esta fé. Um pouquinho que eles se desviassem, eles tinham criado o islamismo. Um pouquinho que eles se desviassem, eles tinham criado o budismo. Um pouquinho que eles se desviassem, eles teriam criado qualquer outra seita, mas não aquilo que Deus estava instruindo para eles. Porque eles tinham muito pouca informação. Eles tiveram que ser muito fiéis àquela pouca informação que Deus lhes deu. Crer naquilo e prosseguir crendo por toda a sua vida. Este legado é tão importante para a preservação da fé que séculos depois, quando Moisés se apresenta no Egito aos israelitas que estão lá, escravos há 430 anos, ele pode se identificar como alguém que foi enviado a eles em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Preste atenção no tamanho da obra que esses 3 homens fizeram. Séculos depois, eles têm não mais uma família, mas uma nação que saiu deles.
São milhões de pessoas, milhões de israelitas. E todos eles, apesar de viverem uma vida extremamente difícil e injusta, tinham neles ainda uma identificação de quase 5 séculos atrás, e ainda se identificavam como os descendentes do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha o tamanho do legado que esses 3 homens deixaram para aquela geração que Moisés encontrou. O que Moisés disse para eles não significaria nada se não tivesse havido consistência na fé que foi transmitida e crida em cada geração. Esse é um ponto fundamental. Um dos maiores tesouros, dos maiores legados que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos é a fé que eles continuam mantendo no Senhor até o último dia das suas vidas. Provavelmente não há tesouro maior do que esse, do que você ter um pai e uma mãe que morreram na mesma fé que eles confessaram a vida toda em Jesus Cristo. Por que eu digo isto? Porque este ato de guardar a fé até o final, ele é precisamente o ato que tem o poder de fazer com que os filhos, netos e outros se voltem para Deus, mesmo depois que o pai e a mãe partiram. Agora, o efeito é exatamente o contrário. Quando um pai e uma mãe fraquejaram e eles próprios, em algum momento da sua vida, abandonaram ao Senhor Jesus. O que acontece é que, normalmente, via de regra, todos os filhos e netos e descendentes também se desviarão da presença do Senhor, com uma diferença, que eles provavelmente nunca mais se voltarão para o Senhor, porque eles olharam para o pai e para a mãe, que morreram negando a fé. Mas quando você tem filhos que se desviam, preste atenção, o fato de você ser cristão, um bom homem, uma boa mulher de Deus, e criar os seus filhos no temor de Deus, não há garantias de que eles irão seguir a fé. Porque muita gente, ao crescer, se torna tolo o suficiente para rejeitar os valores que receberam dos seus pais, e principalmente os valores da fé. Quando se tornam adultos, eles acham que agora o pai e a mãe eram ignorantes, eles acham que eles agora é que entenderam como é que o mundo funciona, como é que o universo funciona. O professor da faculdade se torna para ele o novo líder espiritual, aonde ele passa a venerar e a reproduzir tudo aquilo que ele lhe ensina, sem nunca ir confirmar se alguma desses ensinos são realmente verdadeiros. Especialmente quando o professor de faculdade se aventura a entrar em questões de fé, quando na verdade a sua formação é acadêmica sobre geografia, geometria, ciências gerais. Portanto, ele nunca se especializou no campo espiritual para falar o que está falando. Agora, se criando filhos no temor do Senhor, ainda assim não existe garantia de que eles vão permanecer nos caminhos do Senhor, mas o pai e a mãe permanecerem firmes, inabaláveis até o último dia da sua vida, esta é uma das garantias de que depois os filhos começarão a voltar para o Senhor um a um. Isso aconteceu na família da minha mãe. Meus avós morreram temendo ao Senhor, e o que eu vi foi meus tios e tias, quase todos desviados na época da minha infância e adolescência, mas na minha idade adulta eu comecei a ver os meus tios e tias, já velhinhos,
um a um voltando para Jesus Cristo. Para não achar que isso é uma mera coincidência, do lado do meu pai aconteceu exatamente a mesma coisa. O meu avô e a minha avó paternos morreram no temor do Senhor, até o último dia sustentando a sua fé. O resultado, a mesma coisa, eles não conseguiram manter os seus filhos na casa de Deus, no temor do Senhor, e durante a sua vida eles não viram os seus filhos se voltarem para o Senhor, mas depois que eles morreram, um a um dos meus tios e tias começaram a voltar-se para Jesus Cristo. Abraão, Isaque e Jacó, eles não foram heróis no sentido de conseguir transformar água em vinho, ou fazer cair fogo do céu, ou fechar boca de leões, ou entrarem em fornalhas ardentes e saírem de lá sem se queimar. Eles foram homens que na verdade viveram uma vida aparentemente boring, sem grandes coisas, sem grandes movimentos. Não pense que Deus o tempo todo falava com Abraão. A própria Bíblia não narra assim. Ela narra Deus falando com ele em Gênesis 12. Depois passam-se décadas e Deus aparece e fala de novo uma outra palavra. E passam-se outras décadas e Deus fala outra palavrinha. Ou seja, a vida de Abraão não era aquele tipo de pastores, aquele tipo de cristão que a gente tem nos nossos dias, que o tempo todo diz: Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus me falou isso. Que eu fico pensando: rapaz, será que esse cara tem o celular de Deus? Porque não é possível que Deus fala tanto com ele fala tão pouco comigo. E com Abraão falava ainda menos. E eles se mantiveram nesta fé e conseguiram transmiti-la fielmente. Esta geração nossa de hoje, esta geração pós-moderna, ela é uma geração frenética por novidade. Eles são doidos por novidade, eles precisam de coisas que sejam novas. Nesta geração, provavelmente influenciados por conta da multiplicação da tecnologia que foi profetizado por Daniel, onde a ciência se multiplicaria, o novo rapidamente se torna obsoleto. O telefone que você comprou 6 meses atrás e que era o top de linha e que fazia de tudo um pouco, até cozinhava, você diz: tenho agora a ferramenta mais importante, mais tecnológica, mais preciosa. 6 meses depois sai o novo. Agora o iPhone com o botãozinho vermelho. Qual a diferença? O botãozinho vermelho. Mas aquilo é suficiente para você considerar que você agora tem algo obsoleto na mão. E esta geração é uma geração que não é como a minha geração. Eu cresci tendo o mesmo liquidificador na casa do meu pai a vida inteira. A vida inteira. É claro que uma das razões é que o meu pai consertava, né? Quando estragava, ele ia lá e consertava. Mas a nossa geração era a geração que consertava coisas. A geração de hoje é a geração que joga fora. Tudo vai se tornando obsoleto. Inclusive eles. Aquela coisa de nós nos tornarmos velhos, né? A gente olha assim: pô, eu ainda sou jovem, e os meninos já acham que eu sou um dinossauro de tão velho, né? Quando eu falo que eu tenho 50 anos, eles falam: man, que é isso, né? Você é Matusalém. Para eles isso é um absurdo. Imaginar meio século de vida, falando: meu Deus do céu, o que é isso? Só que para a gente foi muito mais lento esse processo de você se tornar velho e ultrapassado. Essa geração de adolescentes aqui é a que mais vai sofrer com isso. Porque essa multiplicação de novidade em cima de novidade vai fazer com que eles se sintam ultrapassados pelas próximas gerações. Próxima geração que eu estou falando é que tenha 3, 4 anos de idade diferente deles. Já vão considerar eles velhos. Já vão considerar eles obsoletos, retrógrados. E esta geração faz a mesma coisa com o Evangelho. Quer que o Evangelho sempre seja novo. Tem que fazer a igreja de maneira diferente. As coisas têm que se renovar, as coisas têm que mudar. É a geração que quer reinventar a roda.
O cristianismo não é uma coisa que alguém teve uma ideia ontem e foi aprimorada algumas horas depois e chegou até você hoje. O cristianismo é algo que nasceu há 2000 anos atrás. Ele foi provado com fogo, ele foi provado com sangue, ele foi testado nas arenas romanas, ele foi testado nas inquisições do catolicismo, ele foi testado com vidas sendo queimadas vivas, devoradas por feras, ele foi testado nos concílios da igreja, aonde discussões teológicas perigosíssimas tentaram desviar o cristianismo daquilo que Jesus tinha ensinado, e ele permaneceu. Portanto, ele é o testemunho de 2000 anos de fidelidade, 2000 anos de experiência, para que hoje chegasse nas tuas mãos. Esta Bíblia que você tem nas mãos, ou no seu telefone, há uma história por trás disso. Procure conhecer sobre o Museu da Bíblia que existe em Washington. Procure conhecer sobre o Museu da Bíblia que existe aqui no Parque Holy Land, se você não quiser ir tão longe, para que você descubra o que custou, para que simplesmente o fato de que você pudesse ter uma Bíblia nas mãos hoje fosse uma realidade. Isto aqui custou muita morte, isto aqui custou muita gente, o trabalho de muita gente, para que simplesmente você pudesse ter conhecimento destas coisas. Mas agora o jovem que nasceu há pouco tempo atrás, ele já acha-se na condição de encontrar erros na Bíblia, ele já acha que ele já sabe como deveria ser a igreja, como é o melhor jeito de conduzir o evangelho, qual é a melhor maneira de levar as coisas do reino de Deus. Querem reinventar a roda, querendo romper com erros, não que a igreja não errou, não que as outras gerações não cometeram erros, não também tiveram fracassos. Tiveram, é claro que sim. Mas preste atenção, tentando romper com erros dos líderes religiosos anteriores, esta geração acaba se tornando vítima de novos líderes religiosos que eles passam a admirar. Esses novos líderes religiosos, na prática, muitas vezes quebram mais princípios do que aqueles que eles estão rejeitando. Quando trocam líderes religiosos por líderes igualmente imperfeitos ou ainda mais imperfeitos. Muitos dos líderes religiosos que os nossos jovens hoje estão sedentos, indo atrás e ouvindo o que eles têm para ensinar, se utilizam principalmente de técnicas de manipulação emocional. Técnicas. Eu vou falar algumas coisas aqui, de maneira alguma desmerecendo o evento que nós participamos, que foi uma bênção ali em Orlando. Para minha vida foi muito tocante. Nós tivemos a Ellen, que foi batizada com o Espírito Santo nesse evento, mas de maneira geral ficou muito nítido como técnica prevalecia acima de unção naquele lugar. Por quê? Porque quando nos falta a verdadeira unção, nós temos que apelar para a técnica. Existe uma técnica de manipulação emocional hoje que ela se manifesta nas pregações, ela se manifesta nas canções, ela se manifesta em tudo aquilo que é espiritual. Nas canções existe uma técnica que, nas canções e nas orações, se você pegar livros de Rob Bell, se você pegar livros como é que é o nome do camarada agora? Estou tentando lembrar aqui. Ele é o Philip Yancey é o cara que mais gosta desse cara. Esqueci, foi embora. Brennan Manning. Se você pegar os livros de Brennan Manning, que hoje são best-sellers entre os evangélicos no mundo, principalmente entre jovens. Se você pegar os livros de Rob Bell, que são best-sellers no mundo, principalmente entre os jovens, eles ensinam uma técnica de que a oração, ela deve ser uma oração onde você começa simplesmente a repetir palavras, repetir palavras.
O mais assustador disso é que quando você vai estudar de onde eles tiraram isso, eles não tiraram isso da palavra de Deus, porque na verdade a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Jesus disse: quando vocês orarem, não façam como os pagãos que ficam fazendo repetições de orações. Portanto, da Bíblia que não é. Quando você olha isso, isto veio de uma mistura do catolicismo, de um segmento do catolicismo, que resolveu estudar o hinduísmo e descobrir como é que eles buscavam a Deus lá naquele lugar. E lá no hinduísmo é onde surgiu a meditação transcendental. Para a meditação transcendental funcionar, os hindus eles aprenderam uma técnica que eles se utilizam de palavras repetidas, aonde eles vão repetindo aquilo indefinidamente, normalmente ao som de um sininho, ao som de algum instrumento também igualmente repetitivo, e com isso o que vai acontecendo é que você vai gerando um transe emocional, e aquelas pessoas então começam a ter visões, que à luz da Bíblia nós sabemos que são visões demoníacas. O mais impressionante é que alguns padres estudaram isso no hinduísmo, trouxeram isso para o cristianismo. Brennan Manning, que foi um padre, ensinou isso para os evangélicos. Rob Bell, que é fã de Brennan Manning, repetiu isso entre os evangélicos. E por causa disso, hoje nós temos uma técnica que ainda entre nós brasileiros, mesmo ainda entre os americanos, ainda não pegou em relação à oração, que é nada mais, nada menos o que é chamado de mantra, que é a repetição e a repetição e a repetição. E aí não importa se você usa a palavra Jesus, Jesus, Jesus. O Brennan Manning, em um dos capítulos do seu livro, ele diz: sente-se num lugar sossegado e por cerca de 20 minutos comece a repetir só uma frase ou uma palavra só, que pode ser Deus é bom, Deus é amor, eu te amo Jesus, ou só Deus. E ele diga, fica repetindo aquilo por 20 minutos, 20 minutos. Quando você pega os especialistas em hipnose, eles dizem para você que neste processo de indução, usando palavra, não interessa se é Jesus, se é flor, se é belé-bem-bem, não interessa a palavra que você use, vai dar o mesmo efeito. Porque não é algo espiritual, é uma indução hipnótica. Preste atenção, na frente do seu banco você tem um inário. Olhe para frente, na frente do seu banco você tem um inário. Este inário tem músicas de mais de 200 anos atrás. Isso significa que a igreja cristã, por séculos, ela pegou e seguiu músicas que são cantadas até hoje. Abra um desses livros, um desses inários. Você vai ver que, com exceção do coro, as estrofes nunca se repetem. Ou seja, havia inspiração para cantar a primeira estrofe e então cantar o coro. Cantava a estrofe, voltava para o coro. Cantava a terceira estrofe, voltava para o coro. Alguns iam até a quarta e quinta e sexta estrofe. Ou seja, não havia nenhuma necessidade de ficar repetindo nada. Sabe por quê? Porque havia unção. Então não precisava de nenhuma técnica para substituir ou para suplementar a ausência da unção. Portanto, pela unção de Deus presente, a igreja não precisava usar nenhum tipo de apelo. Os pastores não precisavam manipular pela pregação, usando técnicas igualmente de trazer as pessoas à emoção. Eles pregavam a palavra, pregavam a verdade, e o Espírito Santo que estava presente tocava e quebrantava e trazia as pessoas ao temor do Senhor. Em determinados momentos não há problema nenhum em o ministro do louvor estar cantando uma música e começar a repetir aquela música, se o Espírito Santo está fluindo, se a igreja está sendo tocada, o poder de Deus está agindo, não há problema nenhum nisso. Mas quando você fica 12 horas no estádio e você percebe que absolutamente 100% das bandas que tocaram
Todas as músicas eram músicas que continham geralmente de 3 a 4 frases, e o resto ficava repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Você vê que aquilo ali não é uma questão de ministração, já se tornou uma questão de técnica. Mas preste atenção, sempre que você usar técnica humana nas coisas espirituais, é impossível você colher coisas espirituais a partir disso. Porque daquilo que é humano só se produz aquilo que é resultado humano. Quando você usa técnica humana, a única coisa que você vai colher são resultados humanos. Agora, como eu acabei de mencionar, neste mesmo local, eu fui tocado pela presença do Senhor. Eu creio que quase, ou pelo menos todos os nossos jovens que foram tocados pela presença do Senhor. A Ellen foi batizada com o Espírito Santo naquele lugar. Então, como é que fica isso que você acabou de dizer, pastor? Ora, Jesus mesmo explica, quando na maioria dos casos em que ele operou milagres e a pessoa vinha agradecer a ele, Senhor, obrigado porque o Senhor fez isso, ele dizia assim, não, a tua fé é que te salvou. Foi a tua fé. Foi a tua fé. Como a fé da mulher que toca em Jesus sem nem Jesus saber. Jesus apenas percebe que o poder saiu dele e curou aquela mulher. Ou seja, não houve nem a intervenção de Jesus no caso dela. A própria fé dela pôs em ação o poder de Deus na vida dela. Então é claro que no meio desses moveres existem pessoas ali que estão sedentas de Deus, e estão orando a Deus, e estão buscando a Deus, e é por isso que próximo ano eu quero voltar. Porque é bom estar. Mas preste atenção, quando você pertence a uma igreja que já te está ensinando a verdade, é uma coisa. Porque aí se aplica aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, examine tudo, experimente tudo, mas retenha o que é bom, retenha o que é correto. Então, aonde nós sabemos diferenciar uma coisa da outra e não seremos iludidos. Mas o que acontece quando alguém está simplesmente sujeito a técnicas humanas? Ele vai ter simplesmente a manipulação dos seus sentimentos, das suas emoções, e o resultado disso, a longo prazo, será de frustração na sua vida cristã. Muitos desses novos líderes religiosos têm transformado o milagre em indústria, contrariando aquilo que nós vemos na Bíblia. Nós vemos Jesus curando as pessoas e dizendo, olha, não fale nada para ninguém. Nós vemos Jesus entrando na casa da menina Tabita, que estava lá morta, e Jesus disse, só entra os pais e só 2 apóstolos. Fechou a porta e orou por ela, ressuscitou a menina e disse, não falem para ninguém. Agora, o que existe nos nossos dias é uma verdadeira industrialização do milagre. Deus vai fazer um milagre aqui, e se acontece um milagre legítimo, aquilo é trazido, na verdade, muito mais para trazer nome e glória à denominação, ao pastor, ao ministro, do que realmente para Jesus Cristo. Muitos desses líderes religiosos publicam os seus atos de bondade, o que é proibido a instrução, de acordo com a instrução de Jesus Cristo. Existem desses líderes que colocam no YouTube, eles dando tips para a garçonete, eles dando dinheiro para uma pessoa em determinado lugar, e depois falando de Jesus Cristo para isso, e divulgando, e colocando aquilo no YouTube, mostrando, olha, eu estou dando dinheiro para aquela pessoa, enquanto que na Bíblia, a instrução de Jesus foi aquilo que a tua mão direita der, a tua mão esquerda não saiba. Ou seja, se eu vou dar, ninguém tem que saber disso. Porque, caso contrário, nós nos encontramos
como aqueles homens ricos que Jesus parou com os discípulos perto lá da coletoria de ofertas da igreja, do templo, aonde Jesus observou que os ricos vinham com sacolas de moedas, não somente porque eles tinham mais dinheiro para dar, mas eles eram tão hipócritas que eles trocavam aquele dinheiro em moedas bem pequenas para fazer um volumão, para fazer um sacão de dinheiro e para fazer barulho ainda, né? Porque o gasofilácio era uma caixa comprida, alta, então quando você jogava moeda aquilo ali fazia um barulhão. Imagine você vir com um sacão de dinheiro, tudo moeda de 1 centavo, e jogava aí, todo mundo olhava e falou, uau, que homem generoso. E Jesus ficou olhando aquilo ali e falando para os discípulos, ó, só olha, observa comigo. E aí vem lá uma viúvazinha lá, e vem a mulherzinha lá, e coloca 2 moedinhas, que só faz pic, pic. E Jesus falou, essa mulher acabou de dar mais oferta do que qualquer um desses ricos que passaram por aqui. Em primeiro lugar, por causa da discrição. Ela não chamou atenção, ela veio humildemente e entregou ao Senhor sem alardear, sem mostrar, sem dizer. Jesus censurou isso o tempo todo. Ele falou dos fariseus que adoram fazer orações em praças públicas, em lugares públicos, para chamar atenção. E Jesus disse, não façam isso, não façam como esses homens. Quando vocês forem orar, se tranquem no quarto de vocês e busquem a Deus em secreto, porque Deus em secreto vai abençoar vocês. Pare de ficar alardeando e mostrando que você é generoso e mostrando que você tem o dom disso e o dom daquilo. Não é essa a instrução que Deus deu para Jesus Cristo. Muitos desta geração tentam romper com tradições da igreja mais antiga, das gerações mais antigas, a geração dos seus pais, e ignoram a sabedoria que foi transmitida por séculos na igreja de Jesus Cristo. A novidade tem o seu espaço e a sua importância no cristianismo. Davi, por exemplo, foi um inovador. Davi, ele teve a coragem, a ousadia e a inspiração de Deus de desafiar alguns conceitos estabelecidos há séculos. Mas por ser um homem que verdadeiramente queria fazer algo para Deus, ele inovava. Por exemplo, os sacrifícios, desde Moisés até Davi, o culto, digamos assim, era um formato bem diferente do nosso. Consistia de você trazer um animal, ele ser sacrificado, tinha todo um ritual onde o sacerdócio impunha as mãos, pegava o sangue do animal. Mas aquilo ali era tudo sem nenhum som, nenhuma música, absolutamente nada. Os sons, né, os sons dos cultos daquela época era assim. Era esses os sons. Né? Imagina se gravar o culto, falar que culto abençoado tivemos ontem. Né? E Davi olhou aquilo e falou, isso é lindo, tudo isso é muito lindo, mas pode ficar mais lindo ainda. E ele falou, vamos pôr música nesse trem. E começou a pôr música naqueles rituais, começou a trazer música para o templo. Ele criou grupos musicais que, de uma maneira que eram escaladas de tal forma que havia música no santuário 24 horas por dia. Haviam músicos escalados, levitas, que louvavam, corais, orquestra, tocando ao Senhor e louvando ao Senhor. Agora eu pergunto, quem é que estava lá 3 horas da madrugada? Quem é que estava lá 4 horas da madrugada? Né? Eu e o Marcos viemos de uma igreja que tinha várias bandas e tinha o culto domingo de manhã, tinha um outro culto não sei que horário, e aí eu tinha o cultão mesmo à noite, né? Era uma briga das bandas para ver quem é que ia tocar no culto principal. O pessoal não queria tocar na tarde da bênção com as velhinhas, com as senhoras, né? O pessoal não queria saber de tocar lá no domingo de manhã. Agora imagine, esses músicos eram escalados para tocar 3 horas, 5 horas da madrugada, quando não tinha ninguém para ouvir o que eles estavam tocando. E eles tocavam e cumpriam suas funções, porque eles estavam louvando ao Senhor. Davi inovou. Ele foi tão radical na sua inovação, que ele chegou e olhou para o tabernáculo, que era o templo que Deus tinha dado a instrução para Moisés construir, que era feito todo de
pano e objetos, né, fáceis de desmontar, por causa da peregrinação no deserto. E Davi mesmo foi várias vezes até o tabernáculo, e orou ali no tabernáculo, e chorou, e recebeu bênçãos do Senhor ali no tabernáculo, e ele olhava tudo aquilo e falava: é lindo, é muito lindo, mas pode ficar ainda mais lindo. E ele chegou com um plano arrasador, extremamente ousado. Ele chegou para o profeta e disse o seguinte: você que é assim com Deus, pergunta para ele, o que ele acha da gente construir um templo? Eu acho que o profeta mesmo fez o sinal da cruz naquela hora. Que é isso, rapaz? Que isso? Que história é essa de templo? Você sabe quem foi o projetista do templo? Moisés? Não, rapaz, próprio Deus. Foi Deus que ditou tudo, todos os detalhes, e disse para Moisés fazer, e Moisés fez. Quando você vem com um projeto para construir um templo, você está praticamente dizendo que você está vindo com uma ideia melhor que a de Deus. Isso é loucura. Ele fala: não, mas eu quero fazer isso para Deus. Sabe por quê? Porque eu não me sinto bem morando num palácio de ouro e de cedros do Líbano, pisando num chão de mármore, me assentando num trono de ouro, quando a arca do Senhor fica lá no meio de tecidos e panos e peles de cabras. Eu quero oferecer algo melhor para o meu Deus. Aquilo é o que Deus pôde fazer no meio do deserto, mas agora nós não estamos mais no deserto. Agora Deus já consolidou o meu reino, e eu quero usar as riquezas desse reino para fazer algo maior ainda para Deus. Davi era um inovador. E por incrível que pareça, Deus aceitou o projeto dele. Deus aceitou. A única restrição é: Davi não pode construir, porque Davi teve muito sangue nas suas mãos. Ele foi um guerreiro e também fez muita coisa errada. Mas eu vou permitir que o filho dele, Salomão, que o filho dele construa. Por isso, quando o filho nasceu, ele não teve dúvida. Ele colocou o nome de Shalomon, paz. Porque já que a restrição de Deus era por causa das muitas guerras, ele disse: então meu filho vai se chamar paz. Não há problema em inovar, desde que a inovação não ignore a importância dos fundamentos. O Salmo 11:3 diz assim: se os fundamentos forem destruídos, o que então o justo poderá fazer? Em Mateus 13:52, Jesus disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido sobre o reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Portanto, Jesus está dizendo que o reino de Deus ele deve funcionar com coisas novas, porém sem esquecer das coisas velhas. É saber e entender que sim, a cada geração Deus vai levantar Davis, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar novos ritmos, o idioma muda, o nosso idioma muda, e por isso a Bíblia precisa de tempos em tempos sofrer uma revisão e passar por uma nova edição, não para mudar o conteúdo, mas para mudar o idioma, porque as palavras vão ficando antigas, as palavras vão ficando sem entendimento. Portanto, é preciso sim gerações que vão surgindo e aprendendo e usando as novas tecnologias e usando isso para Deus. Como é bom ver os jovens usando o YouTube, usando o Facebook, usando todas as redes sociais para falar do Evangelho, expandir o Evangelho. Eles dominam isso, eles sabem lidar com isso e têm usado essas novidades, essas tecnologias novas para a honra e glória de Jesus. Mas é preciso que não se esqueçam das coisas velhas. Na verdade, essa geração que delira pelo novo, ela esquece que a característica principal do Evangelho não é a novidade. A característica principal do Evangelho é a capacidade de cada cristão conseguir preservar e reproduzir fielmente os valores, os tesouros que lhes foram
passados. Como na canção que foi cantada aqui, reproduzindo o que Paulo disse aos Coríntios, nós temos um tesouro colocado por Deus num jarro de barro. Nós somos um jarro de barro. O que realmente importa é o tesouro que está dentro. Portanto, não importa se o método é antigo, portanto, não importa se o pastor é velho ou é novo, não importa se é um senhor de 80 anos de idade ou se é um jovem de 15 anos, o que importa é que eles estejam usando o tesouro de Deus que está neles para pregar o Evangelho, porque é este tesouro que tem o poder para transformar, é este tesouro que tem o poder de mudar vidas. Não é a técnica que eu uso, não é o fato de eu ser novo ou velho. Na verdade, é o Evangelho que tem esse poder. Portanto, a característica principal do Evangelho não é eu ter que ficar inventando coisas novas o tempo todo, e sim o desafio de aprender aquilo que foi ensinado e continuar a reproduzir fielmente estas coisas. É o que Paulo disse em 2 Timóteo 2,2 a Timóteo. Ele disse: aquilo que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis, que sejam por sua vez capacitados para que possam igualmente discipular aos outros. Ou seja, ele está falando de uma cadeia de transmissão fiel, que vai transmitindo e transmitindo, e é por isso que o Evangelho chegou até nós. Por causa da transmissão fiel daqueles que foram reproduzindo a Bíblia antes de existir a imprensa. Até 1948, havia um argumento que era usado entre ateus, entre outras religiões, de que os cristãos eram tolos porque eles acreditavam numa Bíblia que já tinha mais de 2000 anos que tinha sido terminada e que foi sendo copiada e copiada e recopiada e recopiada por 2000 anos. Então eles disseram, isso foi sendo alterado de tal maneira que hoje a Bíblia que eles têm não é mais a Bíblia que realmente foi escrita. E muita gente realmente começou a perder a fé por causa disso e acreditar que havia sido inventado um monte de coisas na Bíblia. Porém, em 1948, dois pastores de ovelhas, dois rapazes, lá na região do Mar Morto, perdeu-se uma ovelha, igualzinho Moisés que perdeu a ovelha e foi procurar, e o rapazinho tentando achar, não encontrava. Naquela região é cheio de cavernas. Ele viu uma caverna e, como o menino tem mania de pegar pedra e jogar em tudo, ele pegou uma pedra e jogou dentro de uma caverna só para ver o que acontecia. E de repente ele escutou som como de louça quebrando. E ele ficou curioso, o que tem lá? Escalou e subiu, e quando chegou lá, encontrou dezenas de jarros de cerâmica, que eram desde o tempo de Jesus que estavam ali, e ali estavam cópias da Bíblia, que foram copiadas no tempo de Jesus, e agora 2000 anos depois, quando os especialistas pegaram aquelas Bíblias, aquelas cópias, e começaram a comparar com a Bíblia que temos hoje, eles descobriram que ela é 98% idêntica ao que havia no Velho Testamento, no tempo de Jesus. Os 2% é uma variaçãozinha ou outra de uma vírgula, uma palavrinha que não muda absolutamente nada no contexto. Ou seja, por causa da fidelidade dos homens que transmitiram a Bíblia, por isso hoje você pode ter a certeza de que a palavra de Deus que você tem nas mãos é idêntica. Da mesma maneira, nós no pronunciar e no transmitir o Evangelho para esta geração, nós temos que ter certeza disso, de que no desespero de querermos sempre novidade, não acabamos prejudicando o conteúdo da mensagem do Evangelho, mas que sejamos fiéis. O ministério de Abraão, Isaque e Jacó são interessantes. São vistos como fundamentos da fé judaica e até mesmo do cristianismo. Mas tudo que eles fizeram foi dedicar-se a Deus e dedicar-se à sua família, passando para a geração seguinte os fundamentos da fé. Eles não tinham Bíblia, não tinham igreja, não tinham ministério, não tinham pastor. Não tinham ninguém para lhes ensinar a orar ou para lhes ensinar qualquer coisa sobre Deus. A Bíblia fala que eles entenderam que eles precisavam meditar. Como não tinha Bíblia,
eles iam para o deserto e ficavam pensando em Deus. E eu não sei o que Deus fazia naquele momento, mas o fato é que isso fez parte da vida de Abraão, Isaque e Jacó. O fato é que eles terminam as suas vidas como aqueles que nos transmitiram a fé que hoje identifica o próprio Deus que nós servimos. Você não tem obrigação de ficar inovando. Na verdade, a sua maior responsabilidade como cristão é aprender o que te ensinaram e reproduzir fielmente aquilo que te ensinaram. Você pode não ser um Billy Graham, um pastor, um missionário, e nem por isso você pode se sentir menos importante do que Abraão, Isaque e Jacó. Porque o que Deus espera de você é que você se mantenha fiel à fé, fiel ao Senhor Jesus, até o último suspiro dos seus pulmões, até a última batida do seu coração. E você pode se tornar um desconhecido para os livros de história e talvez até mesmo para os livros da história bíblica ou da história cristã. Mas Deus sabe muito bem a importância daquilo que você fez. O maior papel que nós temos é de aprendermos esta fé e fazermos todo o possível para nos mantermos nesta fé para o resto das nossas vidas, criar os nossos filhos nesse mesmo caminho. E mesmo que eles escolham outros caminhos mais tarde, nós vamos morrer dizendo: Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a própria vida. E então um dia, mesmo nós na sepultura, eles irão recordar-se. Como um farol que, não importa a tempestade, ele tem que continuar brilhando para guiar os navios. Da mesma maneira, a nossa fé tem que continuar brilhando a vida inteira. E esse é o maior legado que você pode passar para as pessoas. E é neste legado que eu e você nos tornamos semelhantes a Abraão, Isaque e Jacó.